Cumprimento a amada igreja gloriosa, paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Amém. Vocês estão felizes com o Senhor e Salvador Jesus? Amém? Cadê o povo que vai morar lá no céu? Você pode glorificar e exaltar o nome dele, porque era necessário ele passar por Samaria, e hoje ele é necessário que está passando aqui nessa noite pela tua vida, porque ele quer mudar a tua história. Amém, querido? Se eu já fosse embora agora, eu já estou cheio da presença de Deus. Deus tem falado comigo até mesmo no começo da ministração dos louvores, a pastora Morgana, mas ainda Deus tem algo para acrescentar ao nosso coração, amém? Vamos ficar de pé, querido, em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 8. Glória a Deus, como é bom estarmos na presença de Deus. Hoje é culto da família, culto de adoração e louvor a Deus. E Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. 2 Reis, capítulo 5, versículo 8, diz a palavra do Senhor: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém, querido? Pode sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala, querida, aqui uma história, não uma história da carochinha, mas uma história verídica. Depois você pode estar lendo na sua casa o capítulo 5 todo, ao qual aqui fala de um homem que estava sofrendo um problema, um homem o qual o chefe do exército, o qual ele tinha dado muita alegria para o seu rei, o qual ele ganhava muitas guerras, e de umas guerras que ele saiu contra Israel, ele trouxe uma menina cativa, e essa menina, sabendo do seu problema, do seu senhor, que era um homem que ele na sociedade, ele era o capitão, era um homem ao qual muitos temiam ele, mas ele tinha um porém na sua vida, porque era um homem leproso. Ele, entre quatro paredes, ele sofria com aquela enfermidade, e aquela menina que estava morando na sua casa, que lavava roupa, limpava a casa, ela ficou sabendo e ela falou para sua senhora: se esse homem fosse a Israel, ali havia o profeta de Deus que poderia curar daquela enfermidade. E a esposa avisa ali aquele comandante, o capitão, e ali ele avisa o rei, e o rei escreve uma carta, e nessa carta está falando sobre aquele homem ao qual deu muita vitória, aquele homem ao qual que deu muita alegria para aquela nação. E aquele rei, ele escreve aquela carta para esse servo agora, para esse servo levar essa carta para Israel. E agora ele começa a arrumar a sua mala, juntamente com os seus soldados, e ele vai em direção a Israel, e ele está com a carta, e ele chega em Israel, e quando ele chega em Israel, que ele vai entrar nos muros do rei de Israel, ali tem soldados, ali tem pessoas para guardar a entrada, mas quem diz que não deixaram ele entrar? Ele entrou porque ele tinha carta. Ele tinha carta de um rei que ele ia entregar para outro rei, e cujo assunto era ele que estava carregando a carta, que ele estava com aquele problema, com aquela enfermidade, ou qual ele estava procurando a solução do seu problema. E ele vai entrando na onde o rei sempre se encontra. E ali ninguém pôde impedir aquele homem, porque ele tinha carta, ele tinha autorização, ele tinha ali uma autorização que ele ia entregar a carta para o rei, a carta de um rei para outro rei. E quem estava acompanhando aquele homem também entrou junto com ele para entregar aquela carta. E ali ele entrega aquela carta para aquele rei, e aquele rei, ele lê a carta, e ali ele vê que o rei da Síria
enviou o seu servo para que aquele outro rei curasse daquela enfermidade. E ali ele enviou o seu servo. Ele não colocou, estou enviando o meu capitão. Ele não colocou, estou enviando o pastor da igreja. Ele não colocou a nomenclatura daquele homem que era uma autoridade. Ele colocou, estou enviando o meu servo. O rei, ele não coloca nomenclatura naquele que serve, porque diante do rei nós todos somos servos. Pode ser capitão, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser evangelista, pode ser missionário, mas diante do rei você é servo. Todos nós somos servos. E ali o rei estava enviando o seu servo, estava enviando aquele homem como servo, não estava enviando o capitão, o chefe da Síria, aquele grande homem, mas era um servo, o servo do rei. E ali chega aquele homem com aquela carta, e aquele rei faz aquela leitura, e ele rasga as vestes, porque aquele rei não podia fazer nada. E ele rasga as vestes e fala: quem sou eu para dar vida e tirar vida, para curar esse homem? Eu não posso fazer nada. Ou seja, ele com aquela veste de rei, com aquela coroa real, ele era ser humano, ele era homem. Ele também era dependente do amor de Deus. Aquele rei não pôde fazer nada, mas diz a palavra do Senhor que Naamã, que estava ali diante daquele rei com aquela carta, ele ficou no reinado ainda que ele ouviu um não daquele rei, ele não saiu da presença daquele reinado. Ele ainda ouvindo um não daquele rei que não poderia curar a sua enfermidade, resolver o teu problema, ele não saiu da presença daquele reinado. Ele não saiu da presença que é onde ele ia receber um milagre, porque ele permaneceu. Hoje, querido, você, se está na presença, você vem para a casa de Deus, e por causa de um não, você vira as costas para Deus, você vira as costas e sai. Naamã, ele não saiu, ele esperou. Por mais que ele recebeu um não, ele ficou no reinado. Eu acho que vocês não entenderam. Ele ficou no reinado, ainda que ele ouviu um não daquele rei, ele perseverou, ele permaneceu naquele reinado, ele permaneceu até que o homem de Deus ouviu falar do caso dele. Será que você que está na presença, que tem buscado a presença de Deus na igreja, que você tem pensado até mesmo em desistir, você que tem pensado em querer sair da igreja, que você já arrumou a sua mala, mas Deus nessa noite Ele fala para você: não saia do reinado, não saia da presença de Deus, não saia da onde Deus te colocou, porque se você perseverar, se você ficar, alguma coisa extraordinária vai acontecer na tua vida, porque Deus é fiel, meu querido. Naamã, ele permaneceu naquele local. Um não tirou ele daquela busca do seu milagre. Ele permaneceu até que Eliseu, o profeta, ouviu falar e mandou ele ir até ele. A Bíblia fala que Eliseu ouviu falar que o rei rasgou as suas vestes, que aquele homem precisava de um milagre. E que eu aprendo aqui, querido, que Eliseu tinha, e os profetas de hoje não têm. Ele tinha a presença de Deus. Ele tinha, sabendo que Deus estava com ele, que ele mandou Naamã até a casa dele. E Naamã vai juntamente com a sua comitiva, e ele chega ali na casa de Eliseu. Eliseu não foi atrás de Naamã. O que eu aprendo
é que Eliseu, ele sabia o Deus que ele servia, ele não precisava correr atrás do Naamã, que muitos nos dias de hoje, os profetas de hoje ficam correndo atrás dos Naamã, ou qual que os Naamã pode oferecer para eles, mas quem é de Deus, aguarda. Quem é de Deus, Deus leva até a pessoa, Deus traz até o profeta. E aqui nessa igreja tem profeta, aqui nessa igreja é a casa do profeta. E se tem Naamã que precisa da bênção de Deus, traga até aqui, porque Deus vai usar os profetas, e Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai transformar, seja qual for o problema. Mas estamos aqui para abençoar, estamos aqui para ser vasos, para ser um canal de bênção para vidas que estão precisando de um milagre. E aqui na mão vai, querido. E que eu aprendo aqui também, que a Bíblia fala no versículo 9: e veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu tinha casa, profeta, ele tinha endereço, ele tinha CEP, que muitos profetas nos dias de hoje, na nossa geração, não tem paradeiro, não tem moradia. Por quê? Profetiza e não se cumpre. E na onde que vai achar esses profetas dessa geração no dia de hoje? Eliseu, ele tinha casa, ele tinha moradia, que quem foi levar na mão lá já sabia do interesse daquele profeta. E quem é profeta de Deus, quem é vaso de Deus, que Deus usa, que dá profecia, ele tem endereço, ele tem moradia. Aqui também é a moradia de Deus, dos profetas. Se tem alguma profecia, se ainda não cumpriu, ou que deu errado, você pode chegar no seu profeta, você pode ir atrás. Mas o que está acontecendo no dia de hoje, muitos profetas profetizam e não tem moradia, não tem paradeiro. Você encontra hoje uma pessoa que diz que é profeta, ele está no ministério, quando no dia de amanhã ele está em outro lugar, está em outra cidade, não tem paradeiro. Mas aqui o profeta que nos ensina, ele tinha a casa dele, e ali foi Naamã para a casa dele. E Naamã, ele não entrou. O que ele nos ensina aqui também, querido, que o profeta não abriu a porta para qualquer pessoa. Sabe quando você abre a porta para qualquer pessoa que entra dentro da sua casa? Pessoa imunda, pessoa descompromissada, pessoa adulta, pessoa que não tem compromisso com Deus. Sabe por que você está vivendo essa bagunça na tua casa? Sabe por que você está vivendo esse problema dentro do seu lar? Porque você tem abrido a porta para quem que Deus não autorizou você convidar. Então saiba de uma coisa nessa noite, querido, vamos aprender com o profeta Eliseu. Ele não abriu a porta para aquele homem que era leproso, aquele homem que estava imundo. Ele somente deu uma palavra. Mas muito nos dias de hoje, sem pedir a direção de Deus, vai escancarando as portas e vai abrindo para qualquer tipo de pessoa. Pastor, mas é meu amigo. Não interessa, meu querido. O verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo, aquele que jamais decepcionou. Então que nessa noite, meu Deus que está presente nessa noite, Ele fala para você: não abra a porta para qualquer um, abre somente para aquele que tem a presença de Deus, só aquele que tem compromisso com a palavra de Deus, só aquele que vive o sonho de Deus, aquele que é espiritual, meu querido. Muitas das vezes você consagra, você jejuma, mas você abre a porta e entra qualquer pessoa, e ali dentro da sua casa fica aquela má influência, aquela opressão. Eliseu não abriu, ele apenas mandou um recado. Sabe de uma coisa, querido? Deus, Ele tem zelo pela tua vida. Deus, Ele tem zelo pela tua casa, pela tua família. Então sabe quem você coloca dentro da tua casa. Não abre a porta para qualquer tipo de pessoa, querido. Eu tenho aprendido muito nessa mensagem, nessa palavra.
porque muitas das vezes, por ser bom, por não saber falar não, você vai abrindo, mas depois vem a consequência. Mas eu creio que nessa noite, se você fechar a porta, abrir somente para aquele que Deus tocar no teu coração, abrir somente para aquele que é enviado de Deus, aí sim. Mas agora, se você está abrindo a porta para qualquer pessoa que tenha entrado na tua casa e tem deixado mal impressão, tem deixado coisas ruins, tem deixado influência maligna, querido, não abra a porta. E aqui Eliseu abriu a porta. Ele não abriu a porta, ele manda apenas dar um recado: vai tomar banho, vai mergulhar. Aquele rei, aquele comandante, ele ficou furioso, querido, porque ele pensou que chegou lá e ia receber, né, o profeta poderia pôr a mão na enfermidade, curar ele, mas não foi assim. E ali o seu servo fala para ele: olha, se ele te pedisse coisas piores, você não faria? Coisas difíceis, você não faria? E com muito custo ele foi mergulhar, ele foi se banhar. Será que você tem coragem de mandar alguém tomar banho? Pessoas sujas, pessoas com os pensamentos malignos, pessoas com pecado. E não foi só um mergulho, um banho não, querido, foi 7 vezes. Ele queria entrar no outro rio, que era mais limpo, mas a Bíblia fala que o Rio Jordão era um rio sujo, turvo. Mas sujo como ele era sujo, ele tinha que mergulhar no rio sujo. E ali ele vai 7 vezes. E ele mergulha 7 vezes. E ali ele é restaurado de toda a lepra, de toda aquela enfermidade, porque ele deu ouvido àqueles homens que estavam sendo direcionados por Geazi, que era o servo ali do profeta, que deu ouvido. Aí ele mergulhou, ali ele pôde tirar a sua capa, mostrar para aqueles que não sabia, não conhecia do seu problema, porque na frente da tropa ele era o comandante, ele era respeitado, mas entre 4 paredes havia um porém na vida daquele homem, que a sua esposa sabia, que a sua família sabia, que ele sofria daquela enfermidade, mas através de uma palavra de obediência que ele escutou, ele recebeu o milagre que ele precisava. Eu não sei qual que é o problema que tu precisa, eu não sei qual que é o momento difícil que você está enfrentando na tua vida, mas se você ouvir a voz de Deus, se você tem ouvido o profeta, sabe de uma coisa, o milagre vai acontecer na tua vida. Sabe de uma coisa, esse mal que tem levantado contra a tua vida vai cair por terra em nome de Jesus, e o nome de Deus vai ser glorificado e exaltado, meu querido. Glória a Deus, aleluia, aleluia. E aquele homem, ele recebe o milagre. E aquele homem, quando ele pega a carta, quando ele vai rumo a Israel, ele leva, a Bíblia fala que ele leva 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E ele pega, querido, tudo isso que ele levou, e a Bíblia fala que ele volta à porta da casa do profeta, e agora o profeta já está de fora. E ali ele oferece: Eliseu, eu te trouxe tudo isso para que você receba, porque agora eu vou ter uma vida normal, agora eu vou ter minha família, eu vou ter minha esposa. Recebe, Eliseu, eu trouxe para você, é um presente. E se você for ver, querido, 10 talentos de prata seria 300 quilos de prata, e hoje seria aqui R$50 a grama, pastor Morgana, que tem bastante prata. Faz as contas, 1,5 milhão, 6.000 ciclos de ouro, 600 quilos de ouro, a R$100 a grama, 6 milhões, e mais 10 mudas de roupa, que eu não sei a quantidade, que é muita roupa, que seria no total de mais de 10 milhões, que aquele rei queria presentear o profeta. Mas o que a Bíblia fala, querido? Olha o que o profeta falou: porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou,
que eu não tomarei, eu não quero, eu não vou pegar, cuja a presença eu estou. Sabe o que o profeta daquela época tinha, que muitos hoje não têm? É a presença de Deus, que tem vendido a Naamãs nos dias de hoje, pelas ofertas, pelas oportunidades que eles têm oferecido. Para muitos pregadores, tem perdido a presença de Deus por causa do dinheiro. E aquele profeta, diante a esse valor no dia de hoje, a 10 milhões, vive o Senhor, cuja presença eu estou, eu não vou pegar. Esse dinheiro pode mudar a minha vida, esse dinheiro pode mudar a minha história, mas também pode fazer eu perder a presença. Eu prefiro ficar com a presença de Deus, porque essa presença custou madrugadas de noite buscando a presença de Deus. Essa presença eu não me vendo. Eliseu, profeta, ele não se rendeu diante aquela oferta, porque ele tinha a presença de Deus. Coisa boa você ter a presença de Deus, coisa boa você andar com a presença de Deus, coisa boa você acordar com a presença de Deus, coisa boa eu estou aqui nesse altar com a presença de Deus, porque eu posso sentir que Ele está aqui nessa noite, meu querido. Aleluia! Não adianta você ter casa boa e não ter a presença de Deus. Não adianta você ter um bom emprego sem a presença de Deus. Não adianta você ter um carro de luxo sem a presença de Deus. Eliseu, ele não se rendeu. Eliseu, ele vivia na presença, a presença era envolvida na vida dele, e ele andava na presença de Deus. É o que você tem que ter, a presença de Deus. Não importa o problema, não importa o que queira oferecer para você, mas a maior riqueza que nós temos debaixo do céu é a presença de Deus. Aleluia. Sabe quando você vai numa padaria comprar pão, e a pessoa olha para você na fila, olha, você é crente. Aí você fala assim, por quê? Porque eu senti um arrepio quando você chegou perto de mim. Tem preço que paga, querido? Quando você está na fila de um banco, a pessoa vê que você é diferente, porque quando você chega, a paz chega junto. Quando você está andando na calçada, a pessoa fala lá, vai um homem de Deus. Aquele homem é um homem de Deus, porque na onde ele passa, ali tem a presença de Deus. Lá vai uma mulher de Deus, aonde que aquela mulher passa, ali a presença de Deus. Não tem preço que pague a presença de Deus, andar na presença de Deus. Ter Deus 24 horas, querido. E os profetas do dia de hoje estão perdendo a presença por ter vendido. Eliseu, ele tinha a presença de Deus. Ele não quis. Mas ali havia uma pessoa que estava vendo tudo aquilo, querido, que era Geazi. E ali, quando Naamã foi embora, despediu Geazi, o seu servo, ele corre atrás. E quando ele corre atrás, ele vai atrás ali do rei, do capitão, e fala ainda, mente ainda que o seu profeta mandou pedir umas mudas de roupa, um pouquinho de prata, porque tinha chegado 2 viajantes, e usou da mentira ainda, para querer proveito daquela situação. E ali o profeta Eliseu estava em casa, querido, e quando Geazi chega, o profeta, quem é profeta, querido, não precisa de lugar, não precisa ficar em outros lugares para ficar sabendo de problema. Profeta que tem a presença de Deus, Deus mostra. Quando Geazi chegou, o profeta perguntou, da onde que você foi? Ele falou, não fui em lugar nenhum. Ele ainda estava tendo uma oportunidade de arrepender do seu pecado, de confessar o seu pecado, e ali ele poderia ser perdoado, querido. Mas ele começou a certo gaguejar, não, eu não fui em lugar nenhum, eu fiquei por aqui, não.
ele poderia muito bem de confessar o seu pecado, e ali o profeta falou para ele: o meu coração, ele não foi contigo? E o profeta sabia que ele tinha corrido atrás de Naamã, sabia que ele estava mentindo, e agora ele, um homem mentiroso, o profeta falou para ele: aquele que veio, que estava leproso, que mergulhou, ele está limpo, ele está purificado, ele foi curado. Mas a origem, o dinheiro, aquilo que ele trouxe, aquilo não mergulhou, não está limpo, não está purificado, porque é amaldiçoado. E agora, Geazi, você está leproso, agora você vai ficar leproso, porque o que estava em Naamã é o que vai pegar na tua vida. E a Bíblia fala que até na descendência de Geazi, e ali ele ficou leproso. Aquela situação de usar da mentira, de querer proveito materiais, ele pegou aquela maldição daquele homem e tornou na vida dele. E por isso, querido, que o profeta, o homem de Deus, que tem a presença de Deus, ele sabia que aquela origem, daquela prata, daquele ouro, era amaldiçoado. Porque importa de falar que você não gosta de dinheiro, quem não quer roupa, quem não quer prata, quem não quer ouro, mas como um homem espiritual, como um homem que anda com a presença de Deus, ele sabe da origem daquele dinheiro, ele sabe se o dinheiro é lícito ou ilícito. Então o que nós temos que fazer é ter a presença de Deus, porque poucas coisas pessoas estão perdendo a presença de Deus. Mas se nessa noite, se essa palavra está falando no teu coração, saiba de uma coisa: o Espírito Santo, aquele que está aqui, aquele que sonda o teu coração, ele quer mudar a tua história, ele quer andar com você 24 horas, ele quer te dar direção, e que quando levantar os Naamã na tua vida, saiba de uma coisa: Deus vai te usar para profetizar, para curar essas vidas, para que você seja um canal de bênção, e milagre vai acontecer, e coisas que vão aparecer na tua vida, que não for da direção de Deus, você não vai aceitar. Aleluia. Deus quer andar conosco 24 horas, querido. Aquele homem recebeu a cura. Aquele homem era o chefe, era o capitão, mas havia um porém na vida dele. Talvez você pode ser um homem, uma mulher que tem tudo, mas tem um porém na tua vida. Nessa noite, Deus que está aqui, o mesmo Deus que usou o profeta Eliseu, ele está aqui nessa noite, nessa tribuna. Ele está aqui tocando na tua vida. Eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando. Eu não sei qual que é a enfermidade que você tem enfrentado. Eu não sei qual que é a lepra que seja espiritual. Mas nessa noite, se você se mergulhar nas águas que estão correndo nesse altar diante dessas cadeiras, você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui curado. Você vai sair daqui limpo. Porque Deus tem prazer em abençoar a tua vida, em mudar a tua história. Mas basta nessa noite colocar na posição, ter uma atitude de homem, de mulher de Deus, porque Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Aquela menina que avisou, que mandou avisar a sua senhora para avisar para o seu marido, ela foi uma usada de Deus. Deus quer te usar também, querido. Você deparar com pessoa lá na rua, pessoas enfermas, pessoa com problema, manda vir à casa de Deus, porque aqui é onde Deus ordena a bênção, aqui é onde Deus ordena o milagre, aqui é onde Deus restaura casamento, restaura a família. O diabo, ele pode tentado, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas o meu Deus, aquele que te ama, aquele que tem um carinho com a tua vida, ele veio para dar vida, e veio para dar vida, vida com abundância. É mentira de Satanás que você não vai conseguir, porque Deus nessa noite, ele segura na tua mão, ele te levanta e te coloca de pé, porque ele é contigo, ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Levante, querido, acredite, confie. A
Aquilo que foi impossível aos olhos humanos, para Deus nada é impossível. E Ele vai fazer esse milagre acontecer na tua vida. O que nós temos que fazer, querido, não é abrir a porta para qualquer tipo de pessoa para entrar na nossa casa. O relacionamento, com quem que você está tendo relacionamento, as amizades, é pessoa de oração, é pessoa que tem jejuado, que tem orado, é pessoa que tem um sonho maior que o seu, ou é pessoa que tem murmurado, ou é pessoa que tem reclamado, ou é pessoa que tem te levado você para o buraco, porque o verdadeiro amigo é aquele que te leva para a presença de Deus, é aquele que te liga na tua casa, meu irmão, vamos para a igreja hoje é dia de culto, vamos cultuar, vamos buscar a presença de Deus. Esses são os verdadeiros amigos. É aquele que quando você senta numa mesa, você conta os feitos de Deus, você conta as obras, as maravilhas de Deus, não fala em outras coisas, mas aquele que, entre aspas, que fala que é seu amigo, querido, porque hoje você está na bonança, hoje você tem para oferecer, mas quando no dia de amanhã você não tem, ele vira as costas. Mas Jesus, ele não vira as costas para você. Jesus, ele está de braços abertos para você. Verdadeiro amigo é aquele que está juntinho com você nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Ele está junto, ele está orando, ele está jejuando, ele te dá uma palavra, por mais que ele te corrija, por mais que ele fique bravo com você, mas sempre a crítica é construtiva. Não é por pouca coisa você vira a cara. Então nós temos que saber com quem que nós estamos andando, com quem que nós estamos relacionando. Nós tivemos aqui a campanha que vai encerrar terça-feira aqui, recebendo, a sabedoria de Daniel. E ali é uma história que conta que Daniel tinha os verdadeiros amigos. Momentos mais difíceis que ele passou, ele buscou com seus amigos em oração, e os amigos estavam com eles. Amigo fiel é esses mesmo, querido. Mas hoje você pode contar no dedo os seus amigos que você tem. É poucos, mas não interessa que seja pouco, mas aquele que te coloca para cima, aquele que te traz para a presença de Deus. E sabe de uma coisa, que Deus quer fazer algo na tua vida, se você tiver compromisso com Ele, se você tiver compromisso com a palavra dEle, se você meditar na palavra do Senhor dia e noite. Deus quer usar a tua vida, Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer fazer milagre na tua vida, mas basta você colocar na posição, basta você pedir ao Espírito Santo te dar direção, te dar discernimento para quem com você vai conversar, o que você vai fazer. Todas as decisões da tua vida, sempre pede a direção de Deus na tua vida, para que você não venha dar cabeçada, querido. É Ele que vai te dar a direção certa. Tudo que você for fazer, pede a direção, dobra os seus joelhos. Senhor, posso, não posso, Senhor, dá o sinal. Deus é Deus de sinal, querido. Pede um sinal para Ele, pede um sinal, que Deus vai te dar o sinal. Você que está aqui, você que estava pensando até mesmo desistir, Naamã, pelo não, ele não deixou de ficar naquele lugar até que o profeta chamou ele. E talvez você pensou em parar, em desistir, voltar atrás, abandonar a obra. Deus fala para você: fica, permanece, persevera, porque o tempo de cantar na tua vida vai chegar. Hoje pode ser um tempo de choro na tua vida, mas vai chegar o tempo de alegria na tua vida, o tempo de bonança vai chegar na tua vida, tempo de milagre vai chegar na tua vida, porque aquele que persevera, aquele que busca, ele encontra, ele pega, ele recebe o milagre. Então, querido, eu creio que nessa noite, você que veio para a presença de Deus, você que precisa de um milagre, fica de pé em nome do Senhor Jesus. Gostaria de chamar você aqui à frente, querido, que está precisando de uma solução de um problema. As águas estão sendo agitadas aqui diante do altar de Deus, e você vai mergulhar, querido, na presença de Deus. Esse mal que tem se levantado contra a tua vida vai